Brasil, os crimes de violência contra a vida são levados a júri popular. Isso significa que cidadãos leigos, em sã consciência sob juramento, eles julgam se os condenados a um suposto crime, eles são culpados ou são inocentes. Estamos aqui nessa noite com o João Vitor. Ele é defensor público da comarca de Sorocaba, São Paulo, e ele vai estar nos trazendo mais sobre o júri popular. Boa noite. A Constituição Federal, ela assegura que todos os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, sejam julgados perante o Tribunal do Júri. São aqueles previstos nos artigos 121 ao artigo 126, que são o homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio, a terceiro, a suicídio, o infanticídio, tem o aborto em três hipóteses, que é o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante ou com o consentimento da gestante. Se algum desses crimes for conjunto com outro crime que não se encaixa nessa previsão, os dois serão julgados perante o Tribunal do Júri. Por exemplo, um homicídio que é praticado nesse contexto de um estupro. O homicídio faz com que o estupro seja julgado perante o Tribunal do Júri. Tem também duas fases o processo Tribunal do Júri. A primeira fase, que é ofertada a denúncia ao juiz. O juiz, ao receber a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação no prazo de 10 dias. Então, o acusado pode arrolar 8 testemunhas, vai para a fase de formação de culpa, onde vai verificar se ocorreu a pronúncia, que é quando o juiz fica convencido da existência do fato criminoso. Havendo pronúncia, será encaminhado para o Tribunal do Júri. De acordo com as leis brasileiras, todos os membros que comprovarem dignidade moral podem julgar o semelhante. E durante a sessão do júri, os jurados sorteados julgam de fato. E ainda sobre o júri, nós estamos aqui nessa noite com o Procurador de Justiça Leonardo, que veio da cidade de Florianópolis, e ele vai nos trazer um pouco mais sobre o júri. Boa noite, Vanessa. Então, havendo a pronúncia que vai submeter o julgamento ao júri, é aberta a própria sessão do júri, onde são convocadas 25 pessoas, das quais ao menos 15 devem estar presentes, e havendo ao menos essas 15 pessoas, é dada aberta a sessão de escolha, onde tanto o promotor como também o advogado do réu, eles têm o direito de dispensar ao menos 7 dos sorteados. Daí então sai a seleção dos 7 jurados que farão parte do conselho na data do julgamento. É feita toda a instrução das testemunhas arroladas, são ouvidas as testemunhas, interrogado o réu, depois se dá a palavra ao Ministério Público. Depois a defesa, podendo haver réplica pelo Ministério Público e a tréplica pelo advogado. Depois se faz a sessão de votação, onde são perguntadas perguntas objetivas aos jurados, o que determina a condenação ou absolvição do réu. A pena ela não é de competência do júri. Quem fixa a pena é o juiz-presidente do júri, que vai coordenar toda a sessão e, ao final, fixa a pena diante das respostas dadas pelos jurados. Muito obrigada. Então, exercer um papel de jurado integrado num júri popular, ele é considerado um dever cível, assim como votar nas eleições, porque quando o cidadão é solicitado, é obrigatória a presença dele nos tribunais. E muitos cidadãos são indicados e outros eles são voluntários, né? Eles se propõem a essa função. Eu queria passar a palavra agora para o meu colega de trabalho, Quadra. Boa noite. Vale lembrar também que mesmo sem embasamento teórico e conhecimento prévio da causa, os jurados compõem o corpo do júri, né? E eles que decidem sobre a sentença do réu. Temos um vídeo da Procuradora de Justiça lá do Estado de Santa Catarina, Núbia Cristina. Ela vai dar um pouco da sua visão sobre o Tribunal do Júri e os jurados também. Então, a ideia é que o Tribunal do Júri fosse um julgamento mais democrático e mais justo. Mas na prática se percebe que o que ocorre são muitas injustiças nos tribunais.
porque são pessoas leigas que analisam os processos, muitas vezes processos que estão ali tramitando durante anos, com muitas provas, muitos elementos que são apresentados ali pelo promotor de justiça e por quem atua na defesa, mas num tempo muito rápido, muito corrido, então acaba prejudicando, sim, o resultado final do julgamento. E as pessoas que julgam são pessoas que não possuem nenhuma técnica, nenhum conhecimento jurídico, e muitas vezes o resultado acaba sendo prejudicado, como eu disse. Percebe-se também, quanto à semelhança, que os jurados, eles são pessoas muito diferentes do réu. E então aquilo que se busca, que é que o réu seja julgado pelo seu semelhante, acaba que não ocorre, porque geralmente são pessoas bem diferentes. Então não há essa identificação que seria tão importante para o julgamento. A professora Isabela nos conta que já é a terceira vez que ela participa do Tribunal de Júri. E mesmo com a surpresa de sendo indicada pela quarta vez, achou a experiência bastante válida. Ela foi indicada pela escola onde trabalha e há 2 anos atrás ela participou de um caso de homicídio envolvendo tráfico de drogas. No momento assim, eu fiquei bastante nervosa, porque não sabia o que me esperava. Mas é uma experiência bastante interessante, para a gente saber como as coisas acontecem. E a gente passa a ter outra visão, até de como funciona a justiça no nosso país, de como acontece um julgamento. Passamos a entender de que às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. São várias coisas envolvidas. Eu penso que é muito importante ser jurada, para a gente ter outro tipo de conhecimento, sem ser o que estamos acostumados. Aí você acaba fazendo um julgamento de acordo com como você entendeu. Aí você julga o que é correto, de acordo com suas convicções. Os crimes de violência. Não, peraí, começa de novo. No momento, assim, eu fiquei bastante nervosa, porque não sabia o que me esperava. Ai, vai, meu Deus.